Hoje, o programa Difusora Entrevista recebe o professor Cláudio Machado. Isso. Cláudio Machado vai falar com a gente, vai conversar aqui a respeito de 50 anos do golpe de 64, quando os militares tomaram o poder no Brasil. E vamos falar também sobre os 30 anos da campanha pelas eleições diretas, as chamadas diretas já. Primeiramente, bom dia, professor Cláudio, prazer, obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, Amado, bom dia a todos aqui da Rádio Difusora. É um enorme prazer estar aqui novamente para podermos conversar sobre fatos históricos. Eu gostaria de dar bom dia também a todos os ouvintes da rádio, em especial também aos alunos lá da Escola Polivalente, de onde eu saí agora, deixando o último horário ainda com atividade para os alunos, para que eles pudessem desenvolver e depois a gente dar o visto. E em especial a turma do 1M2, que são alunos muito bons, interessados e que são participativos. Eu espero que vocês deem conta aí da atividade que eu deixei, porque na próxima aula, como nós combinamos, eu vou dar o visto, esclarecer as dúvidas e vamos prosseguir com o nosso conteúdo. E estou dizendo ou me posicionando dessa forma porque eu considero que se eu estou convidado hoje para poder conversar sobre esses assuntos que são muito importantes da nossa história recente, é porque eu sou professor de História, né? E se eu sou professor de História, é porque existe a escola onde eu estou lotado e presto serviço, que é a Escola Gabriel Arcanjo de Mendonça, o nosso polivalente. Então eu me considero convidado até como representante de uma escola pública da nossa cidade, para poder contribuir com algumas informações que possam servir, né, de esclarecimentos de assuntos tão importantes, não só para os nossos alunos que já veem esse conteúdo conosco na sala de aula, mas agora de uma forma estendida, numa espécie de uma aula estendida a toda a comunidade de São João Nepomuceno. Então, bom dia a todos. É interessante a sua colocação, professor. Mas antes da gente entrar propriamente nesse tema, vamos conversar um pouquinho sobre a política local, já que você foi candidato a prefeito nas últimas eleições. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você como político, como adversário político do administrador do município, como você está vendo a administração até o dia de hoje? Primeiro vamos conversar vamos te perguntar a respeito da máquina retroescavadeira que foi furtada. Alguma informação, você que está sempre conversando com as pessoas pelas ruas da cidade, sempre, inclusive o seu José de Arimateia, lá da Avenida, gosta muito quando você vem aqui participar do programa, com certeza está ouvindo agora. E aí, a máquina retroescavadeira foi furtada lá do lixão. Alguma informação sobre o paradeiro dessa máquina, professor Cláudio? Olha, se nós fôssemos para ficar apenas no plano da brincadeira, né, se fosse possível a gente ficar apenas no plano da conversa amena, da tranquilidade, tudo, nós poderíamos até brincar com algo até que é sério, de que, já que estava no lixo, qualquer um podia entender, por exemplo, que ainda poderia ter serventia e querer tirar do lixo aquilo que estava lá. Não é? Porque é o que consta, infelizmente. Não foi uma brincadeira, né, como eu estou brincando aqui agora inicialmente, mas eu tenho um assunto como algo muito sério, mas infelizmente aquele patrimônio da nossa municipalidade pertence a todos nós, foi adquirido com os nossos impostos, né, e destinado, ou deveria ser destinado, como até estava sendo destinado, na utilização de algo em benefício da coletividade, estava lá servindo a acomodação do lixo que é lançado naquela área e tudo, mas infelizmente, por falta de descuido, por falta de boa administração, né, por falta de preservação do interesse público, aquele bem que é de todos nós não estava guardado. Não havia nenhum tipo mínimo de segurança que fosse sobre aquele bem, não havia nenhum vigia, e infelizmente nós sabemos que as quadrilhas e a bandidagem é organizada, esse tipo de equipamento é furtado ou é roubado mesmo pelo país afora. Isso não aconteceu só aqui, não foi a primeira vez que aconteceu, inclusive aqui também, porque já havia acontecido caso semelhante na administração anterior, com outro equipamento que também era nosso.
e que devia prestar serviço, portanto, a todos nós, mas infelizmente por descuido, por falta talvez de entendimento da responsabilidade que recai sobre quem esteja no comando da cidade, não é? Não é culpa só dos servidores envolvidos diretamente no uso do equipamento, é coisa que envolve diretamente a responsabilidade do gestor do município, não é? Eles não têm, infelizmente, a visão de resguardar os bens que pertencem a todos nós. Então deixa aí de qualquer jeito, acha que não vai acontecer nada, aconteceu, né? Então eu acho que quem deve explicar isso, e até se esforçar, inclusive, por ressarcir, mas não utilizando os nossos recursos novamente para poder outra vez fazer nova aquisição, a lei devia obrigar, né, o gestor a ressarcir. Se é falta de responsabilidade, falta de visão administrativa ou de responsabilidade administrativa, que responda o gestor e ele reponha a todos nós o que foi perdido por todos nós. 11h18, Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia, e a Vídeo Cidade Rede Minas vende barato mesmo. Realize seus sonhos, deixe sua casa muito mais bonita, tem ofertas todos os dias, preços e parcelamentos incríveis. Venha, traga toda a sua família. Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. Vamos fazer um breve intervalo comercial, tomar um delicioso café Santa Cecília. Daqui a pouquinho a gente volta com o professor Cláudio Machado, aqui no programa Difusora Entrevista. Você está ouvindo Difusora Entrevista. Difusora. Onze horas e 25 minutos, programa Difusora Entrevista, hoje recebendo o professor Cláudio Machado, professor de História, e vamos começar a falar aqui a respeito do golpe de 64, 50 anos que esse golpe acontece, esse golpe aconteceu há 50 anos, e no dia 31 de março, agora, completam 50 anos desse período por qual passou o nosso país. Muita gente, vendo a situação do jeito que está, a questão de violência, pensa, poxa, os militares deveriam tomar o poder, porque na época do regime militar as coisas não aconteciam assim. Professor Cláudio, vamos começar falando como se deu, por que se deu esse golpe de 64, os militares na época chamavam de revolução, mas revolução não é isso, não é por aí, é golpe mesmo. Com toda certeza, o conceito de revolução a gente usa, no caso da ciência histórica, e como historiador eu não posso também deixar de considerar que revolução é somente um processo de mudança profunda, né, estabelecido com a força das armas, ou mesmo sem a força das armas, pode ser uma revolução institucional, mas que venha a alterar profundamente a estrutura de uma determinada sociedade. Não foi o caso, não é? Nós éramos uma sociedade caracterizadamente como um país em desenvolvimento, atrasado, não
muito industrializado ainda desenvolvendo uma industrialização, com uma população muito recentemente, naquele momento, em 64, com um êxodo rural muito intenso, que até bem pouco tempo, naquela situação, a maioria da população vivia no campo, ou em ambientes rurais, mas naquele momento já havia uma concentração direcionada cada vez maior da população para centros urbanos, né? Então era caracterizadamente mesmo um país em desenvolvimento, um país de terceiro mundo, capitalista, né? Subdesenvolvido, dependente das potências economicamente mais desenvolvidas do capitalismo, especialmente dos Estados Unidos, e permaneceu a mesma coisa após o golpe. De certa forma, ainda nós temos muitas dessas características. E não houve uma alteração profunda também das elites ou do grupo no poder. Não é? Houve, na verdade, uma acomodação de pessoas que já haviam ocupado o poder antes, de pessoas, inclusive, que estavam no poder naquele momento e que permaneceram no poder. O país foi desrespeitado, a Constituição foi anulada, foi feita uma outra Constituição um pouco depois para, vamos dizer, tentar regularizar aquela situação de abuso e de tomada do poder, né? Mas aquilo não caracterizou um processo revolucionário. A sociedade brasileira continuou da mesma forma, com as mesmas bases, né? E não foi revolução, foi um golpe de Estado, né? Houve uma quebra do regime democrático que vigorava, que existia, era recente também, porque nem sempre nós fomos uma democracia. Essa ditadura militar instaurada, militar só não, essa ditadura civil-militar que foi instalada com o golpe em 64, não foi a primeira ditadura que o país sofreu no período republicano, né? Houve antes a ditadura do Vargas. O Estado Novo. Sim, o Estado Novo. Então, os períodos que nós tivemos desde 1889, quando a República foi proclamada, e também através de um golpe de Estado, né? Que não foi um processo revolucionário também. O povo nem participou, não houve profundas alterações ou transformações nem na economia e nem na estrutura sociopolítica do país naquele momento também, né? Então, não foi o primeiro golpe, não foi a primeira ditadura que nós vivemos, mas foi, com toda certeza, a ditadura mais longa e mais cruel e sanguinária que nós tivemos a oportunidade de viver na nossa história, infelizmente. Onde pessoas que se opunham ao regime eram desaparecidas, né? Isso, teve essas complicações. Sumiam. Porque para poder, inclusive, firmar no poder o grupo que havia assumido, e volto a dizer, não foram apenas os militares ou a cúpula militar das Forças Armadas que participaram desse golpe. Essa cúpula militar não conseguiria, inclusive, realizar o golpe e firmar um regime ditatorial se não tivesse contado com o apoio de boa parte da classe política e ocupante de cargos políticos naquele momento, portanto civis também, não é? Nós, historiadores, costumamos até definir e denominar os comandantes civis desse golpe militar, né? O Magalhães Pinto, que era governador de Minas Gerais, o Adhemar de Barros, que era governador eleito democraticamente, como o Magalhães Pinto também, do estado de São Paulo, o Carlos Lacerda, também governador da Guanabara, do antigo estado da Guanabara, que já não existe mais, foi fundido ao Rio de Janeiro, né? Lacerda, que foi ferrenho opositor a JK, Juscelino. Isso. Havia o jogo político mesmo do processo democrático, como há ainda hoje. Havia os adversários políticos, as posturas políticas diferenciadas, os partidos políticos. Hoje nós falamos, por exemplo, que nós temos muitos partidos. De fato temos. E muitos são fisiológicos, né? Muitos não têm uma consistência. Não tem ideologia. De ideologia ou de propósitos para poderem existir. Mas a nossa legislação nesse aspecto ela é bastante permissiva, então nós temos várias siglas, mais de 30 hoje. Nesse período em que vigorou por pouco tempo a nossa democracia, antes do golpe, e essa democracia também foi inaugurada com a queda da ditadura do Vargas em 1945. Né? Aí nós fomos para um processo democrático. Nós tivemos uma constituinte que elaborou uma nova Constituição com representantes eleitos pela população. Né?
Houve eleições diretas para presidente da República, para governadores de estado, depois, que foi a Constituição de 1946, que criou os cargos de prefeito, então passou a ter também as eleições municipais, né? Não apenas para a Câmara de Vereadores, mas também para vamos dizer, o chefe do Executivo Municipal. E na época ele era chamado de prefeito biônico, né? Na época era o agente executivo. Agente executivo. Normalmente... Prefeito biônico já na época da ditadura. Antes de 1946, variava. Alguns municípios definiam que o presidente da Câmara devia assumir automaticamente a função de agente do Executivo e, além de prestar, né, a atuação dele na Câmara, ele administrava o poder executivo do município. Em outros municípios, havia uma eleição pela Câmara dos Vereadores, depois dela eleita, para a escolha daquele que seria o agente executivo. Então isso variava muito no país, inclusive. A primeira tentativa que a gente teve, e que de fato colocou em prática uma unificação para todo o território nacional, no âmbito da administração municipal, foi através da nossa primeira Constituição democrática, que foi a Constituição de 1946, né? Estabelecida por uma Assembleia Constituinte, legitimamente eleita e com os anseios da população e do mundo de que a democracia se iniciaria no nosso país. Esse regime democrático vai, portanto, com a queda do Vargas em 45 e o processo da Constituinte em 46, as eleições a seguir disso aí, até 1964, quando esse processo é interrompido. Havia, naturalmente, as disputas, os partidos políticos, como eu estava dizendo, que eram vários. Hoje são até mais. Mas nesse período nós tivemos a proliferação também de muitos partidos políticos que foram criados. E muitos deles também sem muito propósito ideológico. Era nada mais do que uma sopa de letrinhas. E havia os grandes partidos que, de fato, tomavam partido ou tinham propostas, como o PSD, que era o Partido Social Democrático, o próprio PTB naquela época, não o PTB de hoje, que não tem nada a ver com aquele processo de lá, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, e a UDN, que era a União Democrática Nacional. Esses eram os três grandes partidos que, de fato, aglutinavam a maior parte da elite política, aliás, a maior parte da classe política no nosso país, e que sempre disputavam, e que tinham algum propósito, e que, de fato, tinham propostas para a sociedade. Exceção feita a alguns que foram criados depois e com consistência ideológica também, como o PSB, que não tem nada a ver com o PSB atual, que era o Partido Socialista Brasileiro, e algumas outras legendas pequenas que surgiram para poderem colocar os pensamentos da chamada esquerda, né, em oposição aos três grandes partidos que existiam lá. Tem uma participação por telefone, Israel Maltic. Alô, bom dia. Bom dia. Professora Marcelina. Eu gostaria de participar, Amado, já Fique de à vontade. antemão, tecendo os elogios ao programa de hoje, porque eu tenho certeza que nós temos que conhecer a nossa história e nos colocar diante dela, né, com os nossos ideais, trazendo para os nossos dias atuais. E quero aproveitar o brilhantismo aí do professor Cláudio, que tão bem vai fazendo a dissertação de todas as fases da nossa história, e gostaria de estar pedindo a ele o seu parecer sobre essas comissões da verdade, né, que estão acontecendo aí, para se levantar o que aconteceu, como foi. E eu sou filha de uma pessoa que foi participante do Grupo dos 11, né, que é daquele tempo de 64, e foi tido como um traidor da pátria, né? Eram homens chefes de famílias, idôneos, e que tinham seus ideais políticos, que foram daquela maneira agredidos, até na sua situação de homens de bem, e foram levados para Juiz de Fora e tudo mais. Então eu gostaria de que o professor Cláudio me esclarecesse aonde se quer chegar com esse desvendar, né, do que realmente aconteceu, nas casas onde as torturas aconteceram, o que o governo atual quer chegar com isso. E outra coisa também que eu gostaria dele estar colocando para nós, que historicamente, à medida que nós conhecemos melhor os fatos históricos, nós comparamos nos nossos dias atuais, nos identificamos muito,
porque as pessoas que também hoje têm uma militância política contrário aos gestores, aos partidos que dominam o Brasil, eles passam por agressões também. Podem não ser físicas, mas são caluniados, né? São perseguidos. Existe todo esse aparato de mecanismos que agridem a todos nós cujos ideais não comungam com uma democracia falsa que hoje se transita dentro do nosso país. Então eu gostaria que ele colocasse também um alinhavo quanto a isso, porque acredito que não está muito longe do que se passou. Pode não ser, né, numa agressão física, psicológica, mas existem hoje outros mecanismos que estão sendo usados. E também uma terceira avaliação que eu gostaria que ele fizesse, que a gente está percebendo já uma mobilização grande para alguns manifestos, não sei de que maneira, nem iniciado por quem, para o grande evento que vai acontecer no Brasil, que é a Copa do Mundo. A gente está percebendo hoje, ontem eu, por exemplo, assisti um horário eleitoral, antes do Jornal Nacional, que a gente percebeu já uma iniciação para mobilizar as pessoas a estar presentes com formas de protesto, nessa oportunidade de mostrar ao mundo as realidades que estão acontecendo no Brasil. Então essas 3 perguntas eu gostaria de que ele nos respondesse para que a gente possa estar engajado aí nos fatos históricos que ele tão bem vem colocando. Muito obrigada e uma boa tarde já a todos, né? Grande abraço. Um abraço, obrigado pela participação, professora Marcelina. Eu também agradeço, Marcelina, pela sua participação e a excelente oportunidade que você deu, levantando as questões que você levantou, que vão, de fato, da oportunidade de adiantar bastante o nosso assunto aqui, né? Ou de pelo menos que a gente possa fazer colocações bem amplas e na tentativa também de poder contribuir para esclarecimentos, né? Você mencionou a questão do chamado Grupo dos 11, né? O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que não tem nada a ver com esse partido atual, que tem a mesma legenda e o mesmo nome, era um partido que havia sido criado pelo próprio Getúlio Vargas quando havia sido deposto. Essa deposição do Getúlio Vargas também em 1945 foi mais, vamos dizer, para inglês e americanos verem, né? Que na verdade o Brasil havia sido aliado das grandes democracias na Segunda Guerra Mundial, que eram os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, contra, né, o chamado eixo, ou eixo do mal, que era lá o eixo dos regimes fascistas, totalitários, ditatoriais, que haviam provocado aquele confronto que ficou denominado como Segunda Guerra, e era a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperial, né? Essas potências estavam interessadas em conquistar territórios ou estabelecer o seu domínio direto sobre várias áreas do mundo e acabaram com isso, junto com os interesses que feriram das chamadas democracias liberais, Estados Unidos, França, Inglaterra e aliados deles, acabou gerando a Segunda Guerra Mundial. O Brasil não entrou nesse conflito já no primeiro momento, mas a partir de 1942, por pressões inclusive, principalmente dos Estados Unidos, o Brasil tinha até uma certa quedazinha, já que era uma ditadura e uma ditadura extremamente fechada e quase que de cunho fascista também, o Vargas teve até inicialmente uma tendência a acompanhar os alemães e os italianos, né, naquele processo. Mas os Estados Unidos pressionaram e o Brasil acabou entrando, mesmo com o governo Vargas, na guerra ao lado dos chamados aliados, ou das democracias. Inclusive aqui em São João Nepomuceno, isso é público e notório, nós, ou a população de São João, colaborou com vários pracinhas, né, que foram alistados aqui e que serviram naquele conflito, que foram encaminhados inclusive para a Europa, que participaram de batalhas, pereceram alguns lá, outros voltaram inclusive, são sobreviventes até hoje inclusive, né? E então teve esse processo. Quando o Vargas foi derrubado, ele foi derrubado porque não justificava mais que o Brasil, ainda uma ditadura, permanecesse com essa ditadura,
tendo participado do lado vitorioso, que era o lado, vamos dizer, que defendeu a democracia no mundo. Então, até por outras pressões, e a própria questão interna do país também, da organização da classe política e dos interesses políticos internos também, levaram à retirada do Vargas no poder. O Vargas não foi preso, o Vargas não respondeu a nenhum processo por ter deixado de ter sido ditador, não foi feito nenhum ato que procurasse julgar ou apurar os abusos da ditadura varguista de 37 a 45. Ele saiu, foi para São Borja, no Rio Grande do Sul, lá na sua estância, e passou a viver lá. Quando veio as eleições, inclusive, para Constituinte, o Vargas foi eleito deputado pelo Paraná, senador pelo Rio Grande do Sul, porque na época podia se candidatar, ou o nome podia ser lançado por correligionários em estados diferentes. O Vargas deteve, vamos dizer assim, vários mandatos, e pôde escolher um, inclusive, escolheu o de senador pelo Rio Grande do Sul. Foi constituinte, inclusive, participou de algumas sessões, dos trabalhos da elaboração da nova Constituição, e era o ex-ditador fresquinho que tinha saído do poder. Né? Então já tem essa característica também, essa parte da nossa história. E nesse momento, foi o momento também da criação dos partidos políticos que durante a ditadura varguista foram proibidos, não existiam. E não existe democracia sem partido político organizado, que possa apresentar propostas, que possa pleitear candidaturas, que possa lançar candidatos. A democracia exige a necessidade de que haja partidos políticos funcionando. Né? E aí foram criados os partidos. O Vargas foi o criador do PTB para abrigar nessa legenda um movimento que já existia na sociedade brasileira de organização sindical, né, de organização dos trabalhadores, portanto, para poder obter apoio de uma classe trabalhadora que pudesse carrear votos a um projeto político que ele continuava a ter, de voltar, inclusive, a ser mandatário do país, agora pela via democrática, pleiteando uma eleição, como acabou sendo eleito depois. O Vargas é o segundo presidente eleito no processo democrático. Ele voltou nos braços do povo. Voltou nos braços do povo. Um outro partido o Vargas criou também, que foi o PSD, o Partido Social Democrata, que acabava confluindo para ele uma outra categoria da classe política brasileira, empresários, né, comerciantes, que foram para o PSB, aqueles que eram varguistas. E na oposição a tudo isso foi criada outra força política chamada de UDN, União Democrática Nacional. E depois os outros vários partidos que nesse período existiram. Né? E aí o Leonel de Moura Brizola, que era próximo ao Vargas, era uma liderança trabalhista, era uma liderança que havia surgido politicamente no movimento sindical, no movimento de organização dos trabalhadores. Também nascido no Rio Grande do Sul. Também nascido no Rio Grande do Sul, próximo dessa visão do próprio Vargas, né? Aliado ao próprio Vargas, foi um dos políticos que acabou se filiando ao PTB. E esse processo prossegue. O Vargas vai se suicidar ainda antes de terminar esse mandato democrático para o qual ele foi eleito, em 1950, né? Em 50, quando ele foi eleito. Ele vai se suicidar em 1954. E ficaram órfãos. Vários ficaram órfãos e viúvos do Getúlio Vargas, vamos dizer assim. O Leonel Brizola foi um desses. O Brizola prossegue com a sua vida e a sua carreira, né, de político, foi governador do Rio Grande do Sul, foi deputado algumas vezes, né, e em 1962 houve a Copa do Mundo, para começar a alinhavar agora com o que você, Marcelina, colocou sobre a atual Copa do Mundo. O Brasil foi bicampeão em 1962. Né? A pátria de chuteiras, a pátria do futebol e tudo mais. O Brizola teve a ideia de, naquele momento, a partir dessa segunda Copa que o Brasil ganhou, organizar grupos pelo interior do país, em todos os municípios, em cada região do país, que pudesse se identificar com algo do futebol, para poder mobilizar. Não era nem uma questão de atrair por ideologia, mas mais pela identificação de um grupo. Por isso a denominação Grupo dos 11.
né? O grupo dos 11, por exemplo, de São João, seriam aqueles 11 que se dispusessem a se organizar como um núcleo de base do PTB, sob a liderança das colocações do Leonel Brizola, para poder participar politicamente. Era uma forma de intervenção política e de intervenção partidária sob a liderança do Leonel Brizola. E necessariamente não tinha que ser apenas 11. Claro que em lugares maiores, quanto mais, melhor. Mas a denominação ficou Grupo dos 11, por causa dos 11 do time de futebol. E alguns tinham os reservas também. Lógico, e muito mais, né? Comissão técnica e tudo. Isso, e a Marcelina tem razão. De fato, aqui em São João foi formado um grupo dos 11, né? Não sei se eram apenas 11, devia ser até mais, provavelmente. E o pai dela, já falecido hoje, de fato, foi um dos participantes desse grupo, que se organizou em São João Nepomuceno também, para discutir questões políticas, para se posicionar, para apoiar determinadas candidaturas que tivessem identidade com o que eles desejavam para a comunidade, e com essa ligação do Brizola, né? O grupo do Brizola se encarregava de enviar textos, de visitar, de comparecer, para poder fazer reuniões, fazer discussões, processo democrático, né? Vários partidos políticos hoje na nossa democracia usam do expediente de formar núcleos de discussão interna em vários lugares, para agregar pessoas, para gerar militância. Não há nada de antidemocrático nisso, né? Mas nós já estávamos também próximos do que aconteceu em 1964. Né? Muitas forças políticas conservadoras, que tinham até a legitimidade para também estar existindo na sociedade, estavam organizadas em partidos políticos também, temiam, né, perder o controle do Estado brasileiro e temiam que as forças de esquerda, socialistas, trabalhistas, comunistas, pudessem conseguir mais densidade eleitoral e até conseguir fazer com que o rumo da sociedade pudesse ser modificado. Né? Não necessariamente de transformar o Brasil num país comunista. Isso foi usado pela própria direita, pelos conservadores, para justificar a necessidade que eles tinham que justificar de uma intervenção, para impedir que isso acontecesse. Mas não houve nenhum plano, né, que pudesse dar conta por parte das esquerdas, fosse a esquerda que fosse, de tomada do poder, de fazer uma revolução comunista. Não havia nada disso naquele momento. Era um momento democrático em que forças políticas estavam organizadas, tanto pela esquerda quanto pela direita, e que estavam pleiteando legitimamente e democraticamente a vida política e a vida partidária no país. Né? E aí vem, isso vai piorando cada vez mais, a situação fica mais tensa ainda, quando o Jânio Quadros acaba sendo eleito. É a primeira vez que um presidente havia sido eleito naquele momento, nesse período democrático, que não era das forças lideradas na origem pelo próprio Getúlio Vargas, né? Porque o PSD e o PTB não conseguiram fazer o sucessor, né, do Juscelino, e quem na verdade chegou ao poder pela primeira vez, e mesmo que o Jânio Quadros não pertencesse ao UDN, a UDN apoiou, coligou-se com o PST, que era o partido pequeno do Jânio Quadros, junto com o PTN, que era um outro partido pequeno também. Então foram forças políticas da oposição, até então, que pela primeira vez chegaram ao poder. E isso já vai provocar uma reviravolta. Num momento tenso, como já se vivia ali, de todo mundo desconfiando um do outro e todo mundo querendo também acusar ao outro de ser golpista, de não respeitar o processo democrático e tudo, nós acabamos desembocando no que aconteceu em 64, em que os militares, muitos deles envolvidos ou com posturas ideológicas, com posturas partidárias, embora já fossem impedidos de ter vinculação partidária, como são até hoje, né? Mas os militares sempre também, a cúpula militar no país, das Forças Armadas, sempre participou do processo político de alguma forma. A própria proclamação da República em 1889 foi proclamada por militares, ou com apoio de militares. Senão não teria sido possível também dar aquele golpe.
né? A revolução, a chamada Revolução de 1930, que leva o Vargas ao poder pela primeira vez, a cúpula militar, né, uma boa parte dela participou daquele golpe também que permitiu que o Vargas chegasse ao poder, depois de ter perdido uma eleição, num processo pretensamente democrático. Não foi também, né? Mas, então, os militares sempre tiveram voz e participação em processos políticos no país. Quando o Vargas é deposto em 45, quem assegura a tranquilidade interna do país são novamente os militares. É um militar, inclusive, que é eleito para suceder o Vargas depois que ele é deposto na ditadura. É o general Eurico Gaspar Dutra, né? E que havia sido ministro da guerra do próprio Vargas. Depois do Eurico Gaspar Dutra, volta o Vargas e prossegue nesse processo que eu acabei de mencionar. Então, em 64, havia uma tensão muito grande, porque o Jânio Quadros foi eleito com uma votação nunca tão expressiva como qualquer outro presidente daquele regime democrático naquele momento, né? Mas tinha pretensões muito esquisitas, digamos assim, para a democracia considerar. Né? Era uma pessoa extremamente autoritária, meio tresloucado. A gente volta no Jânio Quadros daqui a pouquinho, professor Cláudio. Tem a participação por telefone, faltando 7 para o meio-dia. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Eu não vou me identificar porque o nosso país é maravilhoso, é democrático. Certo? Ok. Eu só queria perguntar, falar para ele, né? Conversar com ele, falar para ele o seguinte: esse professor já vi que é muito inteligente. Eu venho observando que eu sou dessa época. É que o PT parece-me que está querendo que volte a ditadura, né? De tanta coisa que a gente fica sabendo que está errado, roubo, corrupção danada lá, e a gente assistindo o povo faz manifestação, mas acaba perdendo, porque pomos mascarado político lá no meio para prejudicar, e nós vamos chupando o dedo. E uma hora dessa ninguém aguenta mais, pronto. Aí você desculpa de falar, aí o exército toma conta, né? Ok, obrigado pela participação da senhora. Certo ou estou errada? O professor vai responder depois. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência também. Vamos fazer um intervalo comercial, de volta daqui a pouquinho e você comenta a participação da nossa ouvinte aqui. Só lembrando, olha, um reforço para o seu filho, reforço de aula particular, reforço de qualidade. 9908-4825, aulas particulares com a professora Sonimária do 1º ao 9º ano. 9908-4825, Rua São Bento, 167, bairro Santa Terezinha. Quer um reforço de qualidade? Fazer o menino aprender de verdade? Aprende. Reforço da professora Sonimara. 9908-4825. Israel Maltic, intervalo comercial. Vamos tomar mais um cafezinho Santa Cecília e já voltamos com essa aula de história hoje aqui com o professor Cláudio Machado. Você está ouvindo Difusora Entrevista. Difusora. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Meio-dia e 7 minutos, programa Difusora Entrevista. Olha, você quer que seus cabelos cresçam? Chegou o higienizante 17 ervas. Ele faz maravilha em cabelos danificados, impede que os cabelos quebrem. Atua para que seus cabelos cresçam cada dia mais. Higienizante 17 ervas, você terá orgulho de seus cabelos longos, macios e sedosos. Chegou o creme anti-inflamatório, creme Cobra. O creme Cobra é bom para o reumatismo, gota, dores nas juntas, bursite e outras. Creme Cobra
É só passar que a dor passa, e você encontra em São João Nepomuceno, somente na Drogaria Magistral, aqui no edifício número 1. Hoje, o nosso programa Difusora Entrevista está recebendo o professor Cláudio Machado, professor de História. Estamos falando aqui sobre o golpe de 64. Professor, a gente estava falando sobre o Jânio, que renunciou, não é isso? Exatamente. E até para concluir também as questões que a Marcelina levantou e que a última participação depois dela também chegou a colocar, para a gente encerrar essa parte. Então o Jânio Quadros chega à presidência da República como um político vindo de organizações partidárias muito pequenas, mas que se juntaram ao maior partido da oposição naquele momento. Então foi a primeira vez que a oposição havia galgado o poder. E na campanha do Jânio, o que é vassourinha, vai varrer a corrupção do país, né? Isso. Numa situação muito semelhante à que nós vivemos ainda hoje, né? Infelizmente, foi um período mesmo democrático, mas com muitas acusações de lado a lado de corrupção ou de prática de corrupção pelo país afora. E não apenas na administração federal, mas como hoje também, em várias administrações estaduais, em municípios também. Infelizmente, essa é uma marca que nós ainda não conseguimos superar na nossa sociedade, né? Os políticos ou aqueles que conseguem galgar o poder confundem muito o que é público com o que é privado. E, na verdade, galgam o poder e se engalfinham para poder chegar ao poder, com o objetivo de, apenas chegando lá, poder usufruir, desviar, agir com ações de corrupção e tudo, no enriquecimento próprio, no enriquecimento daqueles que o favoreceram para que chegasse lá, para se perpetuar no poder. E nós, infelizmente, o povo, ficamos a ver navios em várias situações aí, né? Só temos lá muito mal aquilo que é necessário para a gente poder prosseguir pagando impostos para sustentar tudo isso, lamentavelmente. Então não era tão diferente também, havia muitas acusações. Na época ainda tinha um outro detalhe também muito importante e diferente do que nós temos hoje. As eleições para a administração federal, as eleições de presidente e de vice-presidente eram separadas. Os candidatos formavam chapa, se apresentavam como chapa, mas o povo votava para presidente e votava para vice-presidente, né? E nessa eleição aí, que o Jânio foi eleito presidente, o candidato, vamos dizer que era o candidato do governo, que era o João Goulart, a vice-presidente, é que foi eleito. E o João Goulart não era o candidato da chapa do Jânio Quadros. Ele era do PTB, ligado, portanto, ao grupo varguista que estava no poder. O próprio Jango foi o vice-presidente também do Juscelino Kubitschek, que foi o presidente que veio antes do Jânio Quadros, e foi reeleito vice-presidente. O presidente não podia ser reeleito, mas o vice podia ser, né? O Jango, então, foi reeleito vice-presidente, com uma votação muito estrondosa, muito significativa, próxima até da própria votação do Jânio Quadros, e o Jânio Quadros foi eleito presidente. Quer dizer, era vice e o titular que não eram de uma mesma proposta partidária, né? São as coisas que o Brasil é capaz de produzir também, ou de permitir que seja produzida. Coisa estranha demais, né, professor? Mas era dessa forma e podia dar nisso, tanto é que deu. E o Jânio Quadros assume, e naquele momento tenso também, como nós estávamos dizendo aqui, e o próprio Jânio, com outras intenções de se perpetuar no poder também, acaba tentando dar um autogolpe, ou forjar um golpe em que ele pudesse voltar, né, acima de todas as disputas partidárias, acima de todos os interesses, e ser considerado um grande líder, ou um novo ditador. Então ele tenta aquele golpe da renúncia. Ele assiste ao desfile em Brasília no dia 25 de agosto, do Dia do Soldado, volta para o Palácio do Planalto e assina uma carta de renúncia e manda para a Câmara dos Deputados. A Câmara se reúne rapidamente quando recebe a comunicação da renúncia pelo Jânio Quadros. O Jânio tinha expectativa de que a Câmara não aceitasse a renúncia, né? E que o povo, sabendo daquilo, pudesse
exigir a permanência dele, né, à frente da presidência da República, e ele inaugurava uma ditadura e prosseguia até quando fosse possível. Só que a Câmara botou o troço em votação, aceitou a renúncia, e o Jânio teve que sair. Não tinha um plano B. Não tinha plano B. Não tinha como. Ele então alegou que forças ocultas... Forças ocultas estavam atrapalhando o seu governo, que ele não tinha condição de continuar daquela forma. Quer dizer, querendo dizer na entrelinha, se o povo me mantém, eu continuo, eu acabo com as forças ocultas e não sei mais o quê. Só que não colou. Felizmente não colou, infelizmente para ele, mas felizmente para o país não colou. E cabia, portanto, ao vice assumir e completar o mandato, que é o que determinava a Constituição. Só que o Jango era de um grupo que já enfrentava muita resistência. O grupo varguista, muito acusado de corrupção. O Vargas mesmo se suicidou por muitos processos abertos contra ele, naquele mandato dele, acusações de corrupção, de desvio de verba, de favorecimento a familiares, de favorecimento a políticos ligados à sustentação dele no poder. Ele não aguentou aquela pressão, veio o suicídio, né? Como tentativa também de ele se livrar. Claro que ele se livrou de qualquer acusação, de qualquer processo, mas de também possibilitar que aquilo acabasse, que aquilo parasse por ali, como de certa forma acabou parando, né? E aí o Jango, né, o João Goulart, estava em visita à República Popular da China, um país comunista. Foi o que os militares e os conservadores precisaram naquele momento para sair às ruas e dizer mesmo, às ruas e aos parlamentos, né, e principalmente no Parlamento Federal, e afirmar que o Jango não podia assumir a presidência porque ele era comunista, porque inclusive estava em visita oficial como vice-presidente do país a um país comunista, e que ele ia implantar um regime totalitário, um regime comunista no país, que ia ser uma desgraça, que ia ser uma subversão doida, maluca, muita corrupção e tudo mais. E aí foi aquela situação de discussão interna, em que muitos políticos conservadores atuaram nos bastidores, especialmente o Tancredo Neves, que era deputado naquele momento, e chega-se à conclusão que então, é uma negociação com a cúpula militar das Forças Armadas de aprovar uma emenda à Constituição e transformar o país num regime parlamentarista, onde teria um primeiro-ministro, que seria o chefe do executivo, que, portanto, governaria, e o presidente só teria as funções de chefe de Estado, né? A função figurativa que cabe ao chefe de Estado num regime parlamentarista. A emenda foi aprovada a contragosto da população, a contragosto de muitos partidos políticos organizados, e o Jango teve que se submeter àquilo para poder conseguir, né, não só retornar ao país, mas também poder assumir a presidência da República. Isso foi em 62, mas tão logo o Jango assumiu como presidente dentro do parlamentarismo, o próprio Tancredo Neves foi o primeiro-ministro nessa fase, e o Jango dá jeito de fazer os alinhavos políticos para poder convocar um plebiscito para a população decidir ou se o parlamentarismo continuaria ou se retornaria ao presidencialismo. Esse plebiscito acontece em janeiro de 63 e, por esmagadora decisão da população brasileira, o presidencialismo volta e acaba o parlamentarismo, né? Aí o Jango assume com todas as prerrogativas de um presidente como chefe do executivo, para governar. E o Jango tinha as origens ainda lá no trabalhismo brasileiro, no sindicalismo, na organização dos trabalhadores, nas reivindicações dos trabalhadores, coisa que foi muito útil ao Vargas em todo momento da sua carreira política. E o Jango começou para querer justificar, inclusive, a sua permanência no poder, ele tinha que agradar a uma base mais estendida da população brasileira. Então ele começa a propor discussões sobre reforma agrária, chega inclusive a estabelecer ou encaminhar projeto de reforma agrária para o Congresso Nacional, né, para poder pegar as terras improdutivas, as terras devolutas, as terras às margens de ferrovias, rodovias e açudes, para poder implantar pequenas e médias propriedades. Isso não vai agradar a elite que naquele momento, né, controlava a propriedade fundiária no país. Ele envia
projetos para o Congresso Nacional estabelecendo uma série de políticas sociais e trabalhistas para avançar nos direitos dos trabalhadores. Ele estava interessado em aumentar a base de apoio dele, né, para se sustentar no poder. E isso não vai agradar as grandes multinacionais, que dependiam de que, inclusive, direitos trabalhistas fossem abolidos no Brasil, como se diz até hoje, né? Que isso impede investimentos. Né? Isso não vai agradar os Estados Unidos, que estão envolvidos numa guerra fria com a União Soviética, que ainda existia, na disputa pela hegemonia política internacional. Né? Os Estados Unidos, potência capitalista, a União Soviética, potência comunista. Então ainda tinha isso para bagunçar. Os Estados Unidos não iam admitir, nem queriam admitir que o Brasil pudesse caminhar para avanços sociais que pudessem se identificar ou se aproximar de um regime socialista ou comunista, né? Por conta da Guerra Fria. E isso vai desagradando a muita gente. Os militares, na verdade, também têm aquela ânsia de participação política, como sempre tiveram, no processo brasileiro, e estava armado o circo para se organizar as forças conservadoras, de um lado, para derrubar aquilo que foi identificado como algum avanço, que na verdade foi um avanço também que não era tão comprometido, de fato, com profundas transformações, era mais um jogo de cena para ampliar bases para sustentação no poder, e a população no meio disso, sendo jogada para lá e para cá. E aí um outro ponto que a Marcelina colocou e que é muito importante. Naquele momento, muita gente foi manipulada. A população foi manipulada, os movimentos sociais foram manipulados, se acirraram, mas muita gente foi conduzida. Né? Nós tivemos lá naquele momento a chamada Marcha da Família pela Liberdade. Com Deus pela Liberdade. Com Deus pela Liberdade. Hoje nós estamos tendo um movimento de denominação semelhante a esse e que está pregando também o retorno dos militares ao poder. Né? Como se militar fosse a salvaguarda para agir contra ou impedir corrupção, para assegurar direitos. Né? No meu entendimento, tanto de historiador quanto de cidadão, não temos nada contra militar. Entendo, inclusive, que na sociedade é necessário haver uma força militar, mas que se encarregue da defesa do país. Não para governar externa. O país. Não é para governar. Quem me diz, eu não acredito, não é que eles não sejam habilitados enquanto cidadãos. Qualquer cidadão pode participar. Né? Mas acontece o seguinte, a função do militar não é de governar. Não é porque ele é militar que ele está apto, né, a qualquer momento, em qualquer situação, a ser governante. Quem está apto a ser governante é qualquer cidadão que se apresente à população, que demonstre as suas propostas, que tenha uma estrutura partidária organizada ao seu redor, porque a democracia, como eu disse antes, exige a organização partidária. Não pode haver democracia sem partido político, porque você tem que dar oportunidade a todos de poderem se organizar livremente para defender os seus ideais e apresentar suas propostas à sociedade. E disputar num jogo democrático livre, limpo, de igualdade de condições, quem vai ser o mais votado governa. E para isso não precisa ser militar, pode ser um militar, pode ser um civil, só que as normas da democracia também no mundo inteiro exigem. O militar, no momento em que ele deseja ter a vinculação partidária, se apresentar como uma proposta de candidatura, ele tem que deixar de ser militar. Ele tem que deixar de ocupar aquela função e passar uma função civil de candidato, num processo democrático, livre e organizado. Né? Então não há impedimento para que os militares possam participar da vida política do país, nem de contribuir também, tampouco, né, com propostas de políticas de Estado, política de defesa da população, política de defesa do país. Né? Essa é a natureza do militar. Então eu fico assim, muito preocupado quando eu ouço pessoas, né, como a outra participante depois da Marcelina, afirmar que quando a bagunça está instalada, os militares têm que vir. Por quê? Por que não pode ser um civil? Por que não pode ser um cidadão honesto? Um civil administrando a situação e o militar resolvendo a questão da segurança. A questão da natureza da ação militar. Não é? Então, quer dizer, quem disse que o militar é honesto? Todos eles são honestos?
Assim como tem civis que não são, tem militares também que não são. Tem militares também que se aproveitam. Isso é da natureza humana. Então, o fato de ser militar não quer absolutamente dizer que por ele estar submetido a uma disciplina que é própria da atividade dele, ele seja o mais apto. Ele pode até ser apto a desenvolver e a participar do processo político. Então ele sai da vida militar, se apresenta como qualquer outro civil e vai participar do jogo livre, democrático, de disputar uma eleição. Né? E aí, essas marchas aí que estão ressurgindo, elas estão também sendo conduzidas por outros interesses que são muito maiores e que estão por trás disso, para poder promover uma desestabilização. Agora, com isso também eu não quero dizer absolutamente que os atuais governos, em especial a grande coalizão que governa o país hoje no plano federal, seja ou esteja isenta, né, de atos reprováveis. Muito pelo contrário. O que eu afirmo é que, infelizmente, sim, o atual governo federal, que já vem governando o país agora no terceiro mandato, é responsável por vários atos de corrupção, de apropriação dos recursos que são públicos, de desvios e de muita coisa errada, assim. E isso todo mundo está vendo por aí afora nos noticiários todo dia que acontece. E por erros estratégicos também de administração, erros de proposição de políticas públicas, né? Não é o meu governo, não é o governo no qual eu votei. Eu não votei neles. Agora, eu tenho que reconhecer que a maioria da população escolheu a eles e que a democracia apresenta a possibilidade de tempos em tempos você poder trocar. Eu defendo exatamente isso. Por isso, inclusive, faço parte do jogo democrático, me apresentando como candidato, sendo membro de um partido político organizado, né? Como tantos outros legitimamente podem fazer. E isso é que eu defendo. Essa história de querer defender um regime fechado, uma ditadura militar ou civil, eu acho que não é a saída. A saída para a humanidade é a democracia. Ela é imperfeita? Nós não somos perfeitos também. Agora, nós podemos aprender e aprofundar cada vez mais as nossas relações de respeito com a coisa pública, né? A caracterização é público, é privado, é privado. Então, o privado não pode se apropriar e nem se beneficiar daquilo que é público. Isso é o sistema democrático. Essa é a democracia e eu acho que é o principal valor que a humanidade tem que cultivar e cultuar, acima de tudo. 12h, 25 minutos. Há várias mensagens chegando aqui, vamos lê-las daqui a pouquinho. Tem intervalo comercial, mas antes, Israel Maltic, o nosso amigo Major da Defesa Civil mandou um recadinho, não é? A respeito das abelhas lá no bairro Bela Vista. Isso, ele ligou aqui no intervalo, o Major da Defesa Civil, e comunicando que já foi localizada onde estão essas abelhas, uma pessoa que está até cultivando essas abelhas, questão do mel, né? Ali próximo, e pedindo para evitar as pessoas de passarem para aquele caminho ali, para aquela atalho, ali é um atalho. Como é Rua... eu acho que é Rua do Trilho, né? Rua do Trilho, algo assim. Evitarem, por enquanto, hoje, durante o dia de hoje, durante a noite, durante a manhã ainda, se tiverem abelhas por ali, né? Evitarem para não ser surpreendido. E que ele, hoje ainda, até a parte da noite, para poder lidar com a abelha, é melhor o horário da noite também, né? Hoje ainda a Defesa Civil estará agindo para resolver, para remover as abelhas do local, solucionar esse problema. Intervalo comercial, vamos tomar mais um cafezinho Santa Cecília. A gente volta daqui a pouquinho com Difusora Entrevista. Você está ouvindo Difusora Entrevista. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Meio-dia e 32 minutos. Olha aí, quer ganhar arroz cepé? Quero. Então aguarde. Oi. Em breve, mais uma promoção do arroz cepé. Opa, isso é bom. Desde já, vá guardando sua embalagem de 5 quilos de arroz cepé para você concorrer ao prêmio, para você ganhar arroz cepé. Que bom que é. Melhor arroz, rapaz.
É uma delícia aqui. Eu saio daqui, vou direto pra casa, minha mãe já tá com arrozinho branquinho, soltinho lá, arroz cepé. É cepé? É cepé, com certeza. É arroz cepé, que bom que é. Hoje o programa Difusor Entrevista recebe o professor de História, o professor Cláudio Machado. Estamos falando aqui sobre o golpe de 64. Daqui a pouquinho nós vamos falar da campanha pelas diretas já. Isso há 30 anos que aconteceu essa campanha. Professor, tem algumas mensagens aqui. Primeiro tem uma aqui, não sei se... Bem, a gente sabe, o senhor também sabe. Quero saber, o João que mandou a mensagem, quer saber o seguinte, até tem um outro aqui que fez a mesma pergunta endereçada ao William Hicks, com relação aos motoristas da prefeitura, se tem uma categoria específica, principalmente das ambulâncias, se o funcionário que dirige, que conduz os veículos da prefeitura, eles precisam ter essa categoria B, C, D. Professor. Tem sim, os cargos são estabelecidos por lei, né, no poder público. E o cargo de motorista, ou a função de motorista na prefeitura aqui, na grande parte delas, né, atendendo até a própria legislação do trânsito e de habilitação também para motorista, prevê, né, a exigência de determinadas categorias. E, inclusive, aqui na prefeitura de São João, acho que 2 níveis, né? O que é exigido a carteira B, né? E o que é exigido a carteira D, uma vez que são veículos mais pesados, ônibus, caminhões, que a prefeitura dispõe e que precisa de motoristas para poder, né, vamos dizer, dirigi-los aí e prestar serviço à população. Então existe sim a exigência e das categorias mais acima para que possa ter acesso por concurso público à execução das funções de motorista no nosso município, sendo servidor da prefeitura. O Oscar, nosso ouvinte Oscar, mandou essa mensagem aqui. Desta época, ou seja, a época do golpe militar, a época da ditadura militar. Dessa época sou fã de Jango, aliás, um pouquinho antes do Jango, antes do golpe militar. Dessa época sou fã de Jango, que havia sido democraticamente eleito vice-presidente pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, na mesma eleição que conduziu Jânio da Silva Quadros, do Partido Trabalhista Nacional, PTN, à presidência, apoiado pela União Democrática Nacional, a UDN. Quer comentar? Não é exatamente isso, eu já havia me colocado e citado, inclusive, essa configuração partidária. O ouvinte Jorge escreveu o seguinte: o professor acha que no tempo em que os militares dominavam havia vantagens, como ausência de vagabundagem? Não, havia até bastante vagabundagem, da parte inclusive de muitos militares que se aproveitavam do poder para poder se enriquecer e se associar a interesses mesquinhos que levaram o nosso país a ficar atrasado, né? A perseguir pessoas que discordassem legitimamente dos rumos que o país assumiu. Nós vivemos 21 anos de uma ditadura sangrenta, que perseguiu, que torturou. Podem dizer aqueles que tenham alguma identificação com esse tipo de regime ditatorial, que da outra parte também se abusou utilizando da força para poder tentar derrubar e instalar algo que não condizia com a sociedade brasileira, que era o comunismo e tal, não sei o quê. Mas essas pessoas, quando pegaram em armas, foi porque não tiveram outra solução. Porque armas foram pegadas primeiro para poder estabelecer a ditadura que foi estabelecida. Para sufocar o movimento social. Para impedir que a população livremente pudesse continuar decidindo democraticamente. E democracia, para mim, é um valor acima de tudo. Né? Decidir democraticamente os rumos da própria sociedade. Nada disso passou a ser permitido a partir da instalação da ditadura e do golpe de 31 de março e de 1º de abril. Né? Foi um golpe que sim, afrontou a continuidade da democracia no nosso país. Uma democracia, inclusive, que nós retomamos depois desses 21 anos, que está em construção ainda, é imperfeita, sempre será imperfeita. Mas qualquer ditadura é muito mais imperfeita do que qualquer democracia. E outra coisa também,
em relação ao que hoje, que a Marcelina também, de forma muito bem colocada e muito importante também, chegou a fazer na sua colocação ou na sua participação, as tais comissões da verdade, né? Quando a ditadura terminou, foi feito um grande acordo, inclusive, para que não houvesse a chamada retaliação por parte daqueles que participaram do processo da ditadura e da sua vigência também, né? E vieram com a grande solução que foi a anistia ampla, geral e irrestrita. Quer dizer, todos estão anistiados. Tanto nós, os militares que fomos golpistas e que usufruímos da vagabundagem por 21 anos, me desculpe, mas aqueles que participaram, que ocuparam postos, né? Eu não estou ofendendo aqui as Forças Armadas, eu estou ofendendo aqui deliberadamente aqueles que foram os ditadores desse país e que por acaso foram militares. E não só eles, que também tiveram os ditadores civis, até mesmo aqui em São João, onde já se viu não permitir que 11 ou pouco mais de 11 pessoas pudessem se reunir para conversar sobre política, coisa que a gente faz hoje o tempo inteiro, faz aqui no Bar Central, faz ali no Calçadão, faz em qualquer lugar da rua, faz no local de trabalho. Por que a gente não pode conversar? Naquela época não puderam. Foram presos, foram levados para Juiz de Fora, passaram por processo de tortura, mesmo que de tortura psicológica, eram simples trabalhadores, cidadãos interessados em acompanhar os acontecimentos do país e da sociedade na qual viviam. O que eles estavam fazendo de mal? Vai querer me dizer que os 11, ou os membros do grupo dos 11 de São João Nepomuceno, estavam tramando para poder ajudar a estabelecer uma revolução comunista no Brasil? Aonde que tiraram isso? Foi isso que fizeram. O que é deplorável. Mais deplorável do que isso ainda é ter perseguido a tantos idealistas, a tantos jovens, a tantos idosos também, que tiveram as suas posturas proibidas de serem manifestadas, que tiveram em algum momento que pegarem armas também para tentar fazer a contra-revolução ou contra-golpe, e que pereceram defendendo as suas ideias. Daquela forma também pegando em armas, porque não podiam fazer aquilo pacificamente. E não aguentavam. Então a gente não pode acusar também apenas as esquerdas de terem feito coisa errada. Fizeram sim, grande parte, assaltaram bancos, né, para poder tentar financiar suas atividades, pegaram em armas. Isso também tem que ser deplorável. Mas qual que era a alternativa naquele momento? Havia outra? Quem é que estava, de fato, com todos os armamentos pesados, a estrutura do poder? Quem é? Quem que era o maior massacrador naquele momento? A esquerda combativa, que tentou fazer guerrilha? Eram eles. Eles, de fato, ameaçaram o poder que estava lá? Eles eram minúsculos, nem arma não tinha, nem munição não tinha, nem treinamento militar não tinham, contra o exército, contra as forças armadas, contra toda a podridão da classe política brasileira naquele momento, sentada, aboletada no poder e usufruindo de todos os recursos que toda a população trabalhadora oferecia para eles. Ah, pelo amor de Deus, não é? Então querer imaginar que durante o regime militar, os 21 anos de ditadura, não houve vagabundagem? Houve sim. E não foi vagabundagem do povo, não, porque o povo não é vagabundo. O povo brasileiro nunca foi vagabundo, como inclusive um determinado presidente democrata, eleito democraticamente recentemente, chegou a afirmar numa fase do seu governo. O povo brasileiro nunca foi vagabundo em momento algum. É um povo laborioso, é um povo digno, é um povo que sofre, é um povo que não recebe os seus direitos mínimos como educação, saúde, segurança, luta com muita dificuldade e está sempre sendo roubado. Então, quando esse povo, que não é vagabundo e que vive nessas condições adversas, chega a tentar se organizar para ser ouvido, isso é legítimo. Os protestos que nós estamos vendo hoje, a quebradeira e tudo, não é coisa de povo vagabundo. Porque o povo, como eu estou dizendo, não é vagabundo. O povo não aguenta mais ser desprezado pelos governantes.
O povo não aguenta mais ser explorado e ser enganado por muitos que, quando estão na oposição, se apresentam de uma determinada forma. Mas tão logo fazem um acordo para chegar no poder e se instalam no poder, continuam a reproduzir as mesmas políticas de exploração do povo. E tudo é o povo que paga. A conta é o povo que paga. E o povo não tem nada de retorno. Então, esses protestos que aconteceram de forma mais violenta recentemente, como em junho, as chamadas jornadas de junho do ano passado, não foi o povo que promoveu aquilo, não. O povo estava na rua pacificamente protestando e afirmando para os nossos governantes: nós existimos, temos direito e queremos os nossos direitos. Pagamos, inclusive, para ter esses direitos atendidos. Outros, que não são povo, ou que não têm a democracia como valor, que são marginais, que são criminosos, e muitos deles insuflados pelo próprio poder existente na nossa sociedade, é que promoveram aquela baderna para tentar desclassificar algo que é legítimo. Algo que tem que acontecer na sociedade democrática, que é mobilização popular e os movimentos sociais. E essa ditadura cruenta matou muita gente. E tem que apurar, sim. Essa anistia que isentou a todos, não tem que isentar ninguém, nem os da direita, nem os militares, e nem também os da esquerda que tenham cometido crimes ou desatinos que possam se configurar em crime. Pensem nas famílias que tiveram os seus adolescentes e os seus filhos mortos e nem se sabe aonde que estão até hoje. E mortos por quê? Porque estavam defendendo o interesse de democracia nesse país? Estavam defendendo posturas que quem estava sentado no poder não admitia? Então tem que apurar, sim. Tem militares daquele momento que são vivos hoje, mas já passou. Passou, não. Tem muita gente que está com seus entes desaparecidos até hoje e nem sabe aonde. Nem sabe aonde que estão os restos deles. É direito de qualquer pessoa saber do seu ente, ter notícia, saber por que foi assassinado, por que foi perseguido, por que foi morto. E tem direito, inclusive, a ser ressarcido por isso. Isso é uma dívida que toda a sociedade, infelizmente, tem que assumir por conta daqueles que abusaram do poder. E quem abusou do poder tem que pagar pelos seus crimes. Doa a quem doer e seja quem for. Se é prática considerada crime, tem que pagar. Tem que contribuir para esse ressarcimento. A democracia exige isso. Não é? Então essa história de que vagabundo tem até hoje. Quantos vagabundos não estão aí sentados no poder e governando o povo laborioso, o povo trabalhador? Olha para essa realidade que a gente tem hoje no nosso país. No nosso país, no nosso estado, no nosso município. Quantos vagabundos nós não temos hoje ocupando posições políticas, muitas vezes de uma forma até ilegítima, porque enganam para chegar ao poder, porque abusam quando chegam ao poder, porque roubam quando chegam ao poder, porque se associam a interesses contrários ao do povo quando chegam ao poder. E o povo não pode se organizar, o povo não pode se apresentar, o povo não pode exigir os seus direitos e o seu respeito. É ele que sustenta tudo. Então, na época dos militares, sinto muito de tantos vagabundos quanto ainda tem hoje. Infelizmente. Vamos fazer o último intervalo comercial, tem mais mensagem para a gente ler aqui. É o programa Difusor Entrevista hoje, conversando aqui com o professor Cláudio Machado. Já voltamos, mais um cafezinho Santa Cecília. Faltam 14 para 1. Você está ouvindo Difusor Entrevista. Voltamos a apresentar Difusor Entrevista. Nove minutos para 1 da tarde. Olha, a drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz
traz para você uma variedade de produtos, tais como o Goji Berry, que contém aminoácidos essenciais, tais como a isoleucina, o triptofano e microminerais como cálcio, ferro, zinco e selênio, que auxiliam o sistema imunológico e ajudam a equilibrar os níveis hormonais. E o funcionamento do organismo é então otimizado, e o metabolismo é acelerado, e a perda de peso será consequência. Possui ainda mais alguns benefícios, como a redução do colesterol, alívio da ansiedade, combate à insônia, diminuição do estresse e melhora do humor. Na drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz, você também encontra o novo Shake Diet Whey, produto desenvolvido para redução de peso por substituição parcial das refeições. Podem ser substituídas até 2 refeições diárias, rendimento de 14 porções. Fonte de fibras, vitaminas e minerais. Drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz, na rua Dr. Péricles Vieira de Mendonça, 120. Diz que entrega 3261-3383. Hoje recebendo aqui no programa o professor de História, Cláudio Machado. Tem algumas mensagens aqui, o Fernando Fernandes. Só quem estuda lembra de quem foi Leonel de Moura Brizola e todas as suas ideias. Bom tempo, onde a bagunça era escondida, segundo Fernando Fernandes. Maria Eunice, não posso deixar omissa no tempo da ditadura militar, talvez não possa ser omissa, que ela quis expressar. Isso. No tempo da ditadura militar, os tempos eram melhores do que vemos essa corrupção e violência. Maria Eunice colocando essa situação aqui, essa ideia dela. Eu, lamentavelmente, eu discordo na plenitude do que ela afirmou. Eu vivi essa época como criança, como adolescente, e nós não tínhamos a liberdade para pensar, não tínhamos a liberdade para estudar, não tínhamos a liberdade para agir, né? E eu não vi nenhum desenvolvimento naquele período também que tenha sido superior e benéfico para toda a população brasileira, nem até hoje também vi isso. Será que ela não está questionando o fato de hoje, esse excesso de liberdade que conquistamos graças à vida de muitas pessoas, esse excesso de liberdade acaba se transformando em muita violência, muitos assaltos, uso de drogas, à luz do sol? Talvez não seria esse o questionamento? Olha, naquele período, naqueles 21 anos, e eu vivi 18 desses anos, já vivo, né? Já nesse mundo, as coisas não apareciam porque as coisas ou as pessoas eram mortas. Mais nada. Porque tráfico de droga nesse país sempre existiu e pesado. Tráfico de armas nesse país sempre existiu e pesado. Desrespeito e violência nesse país sempre existiu em todos os cantos desse país e também naquele período. Então, eu discordo radicalmente disso. Hoje, talvez, como você colocou, as pessoas têm outras possibilidades de se posicionar, de se apresentar, né? E não é porque está na democracia que a coisa degringolou. Não é porque nós estamos num sistema democrático construindo ainda. Essa democracia nossa é recente. Se a gente considerar que o regime militar foi extinto em 1985, com a eleição indireta ainda do Tancredo Neves para ser o sucessor do último presidente general, quantos anos que tem isso? Façam as contas. 15 mais os 14 de agora. Nós estamos fazendo 30 anos, chegando no 30º ano de uma fase, né, em que nós estamos tentando estabelecer uma democracia. O outro momento histórico que nós tivemos, como esse, ou oportunidade histórica de construir uma democracia, né, na história do Brasil, foi o momento que eu mencionei anteriormente, com a queda do Vargas em 45 até 64 com o golpe. Nós não temos experiências democráticas, não é? Mesmo a nossa democracia é imperfeita. Agora mesmo nós estamos conversando aqui no momento do intervalo, né? Todos hoje têm direito de se associar, de se organizar partidariamente, de se apresentar e disputar eleições. Mas quais são as normas que regem esse processo eleitoral? A democracia está instalada a partir do momento em que é permitido a todos se organizar, se apresentar,
defender as suas ideias, ter espaço para poder defender essas suas ideias asseguradas. Mas na hora da eleição em si, do processo eleitoral, os recursos não são distribuídos igualitariamente entre os candidatos. Nós temos uma coisa que é a mais perversa do mundo, que só nós temos. Eu nunca vi um troço desse. Pessoa jurídica poder ser doadora de campanha, empresa. É o único país que aceita isso. Nem os Estados Unidos não aceitam isso. Né? Empresa não pode doar dinheiro para candidato, para fazer campanha política. Só o Brasil ainda aceita isso. Né? O tempo destinado à apresentação das candidaturas e à discussão das propostas não é igualitário entre os candidatos. Tem aqueles que, como nós estávamos falando, tem quase que 1 hora e o outro tem 2 segundos. Ué, então tem muita coisa ainda para a gente aperfeiçoar, não é? Além disso, não é? Nós ainda não estamos muito acostumados a respeitar a liberdade, que é o fundamento de toda a democracia. E a gente não está acostumado a respeitar a liberdade porque a gente acha que a gente tenha que ter mais liberdade do que o outro que está ali do nosso lado. Todos temos que ter a liberdade. A questão de tráfico de droga, de violência, assaltos, a questão não é porque tem liberdade, porque tem democracia, não. É porque, infelizmente, não se combate. Os nossos governantes não têm interesse em combater a violência, não têm interesse em combater o tráfico de drogas, porque eles são associados a isso. Eles ganham com isso. Os governantes manipulam a população, enganam a população. Eles precisam do caos instalado para se apresentar de 4 em 4, de 2 em 2 anos, como os salvadores da pátria. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou gerar mais investimentos. É só sentar na cadeira, o dinheiro acaba. Eu não tenho mais condição de fazer. Vamos levando. Então é isso que está provocando. Agora, isso faz parte de um processo que nós temos que viver, que nós temos que avançar, que nós temos que aprofundar, que nós temos que melhorar. E só se melhora com a conscientização, com a participação, com a educação assegurada com qualidade para todos os cidadãos no período escolar devido, com a saúde atendendo às necessidades da população, em ser atendida para poder sobreviver condizentemente. Parar com a corrupção. Na ditadura, a corrupção graçava. Os militares foram capazes de realizar governos em que se associaram, ou os governos civis militares ditatoriais foram capazes de realizar governos em associação com o capital internacional, em associação com o empresariado nacional também, para poderem se aproveitar de grandes empreendimentos que serviram ao seu enriquecimento e ao enriquecimento deles. E a imprensa não divulgava porque a imprensa era cerceada, era proibida de divulgar tudo. Porque se soltasse um troço desse, se tivesse a atuação que hoje a mídia e a imprensa podem ter no processo democrático, né, aquilo lá talvez não prosseguisse da mesma forma. Mas não podia, porque morria, porque tinha a concessão do canal de televisão ou da rádio cortada, não é? Porque era perseguido, tomava sua propriedade, dava para um outro que era do seu conchavo. É isso que nós estamos pleiteando para retornar? Artistas apresentando seu espetáculo teatral com o censor sentado na primeira cadeira. Exatamente. Programas de televisão sendo... tinha que mandar para eles antes, né, o texto, isso. As novelas. Exatamente. Inclusive Roque Santeiro, em 75, a novela que estreia foi proibida. Ser exibida, só voltou muitos anos depois, já no processo democrático, já toda reescrita, né? Porque a sociedade havia também se modificado e avançado. Os artistas, cantores, compositores expulsos do país, exilados, né? Caetano Veloso, Gil, então eu não e muitos acho outros. Que a liberdade, Chico. Eu não acho que a liberdade, que é um fator, o fundamento da democracia, seja o problema, não. A liberdade tem que existir, sim. O problema é o respeito à liberdade e também as obrigações de cada um sendo atendidas e sendo realizadas. E não servindo para poder desviar e para poder se aproveitar. O povo tem que ficar cada vez mais consciente e impedir que políticos corruptos ou políticos que são enganadores tenham acesso ao poder.
É isso que vai modificar. É essa democracia que a gente tem que desejar que avance. E não ficar imaginando que um regime fechado, que um regime disciplinado, militarizado, vá se impor a ponto de fazer as coisas avançar. Porque essa experiência nós já tivemos e não avançou nada. O Delfim Neto, que é um civil e que foi um membro da ditadura também, como ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e tudo mais, ministro da Agricultura, soltou uma nota agora recentemente, numa entrevista que ele acabou dando e tudo. Eu perguntei ao presidente Médici se tinha tortura, ele me falou que não. Eu confiei que não e continuei prestando o meu serviço. Tá. Só que esse mesmo Delfim Neto, quando foi lá o czar da economia brasileira, o grande imperador da economia brasileira, afirmava lá no início do regime militar, e ele participou de todo o regime militar, ele afirmava lá no início que era preciso primeiro fazer o bolo da economia crescer, para depois dividir as fatias do bolo com o povo. O povo está esperando as fatias até hoje. E o sujeito se beneficiou, inclusive, da democracia, porque depois que acabou a ditadura, ele ainda foi deputado por vários mandatos em São Paulo, né? Até não conseguir mais, graças a Deus, ser reeleito nas últimas eleições, desistiu de ser político, fica lá na casa dele com menos aposentadorias que tem, né? E ainda é capaz de produzir uma pérola numa frase dessa, numa entrevista que ele dá. Aí eu perguntei para o presidente se tinha tortura, ele falou que não tinha, eu confiei nele. Professor, depois dessa ditadura, 21 anos de ditadura, ainda no final desse regime militar, muitas manifestações aí na campanha pelas diretas já, para que pudéssemos ter o direito de votar para presidente da República. Como todo processo ou toda fase histórica, tudo chega a um desgaste. Eu espero que a democracia nunca chegue a um desgaste a ponto de ser interrompida de avançar. A democracia tem sempre que avançar, tem sempre que prosseguir. Mas a ditadura chegou num ponto, não era mais capaz de ser sustentada, nem no plano internacional, de novo, né? Que havia já uma repulsa mundial em relação a vários regimes ditatoriais, não só o do Brasil, mas da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Paraguai, com Stroessner, né? E não só na América do Sul, mas em outros continentes também, em outros países também. E não interessa, por muito tempo, ao capitalismo internacional, liderado pelos Estados Unidos e pela Europa também, manter regimes ditatoriais eternamente. E os Estados Unidos foram peça-chave, inclusive, no desencadeamento do golpe aqui, militar em 64. Eles apoiaram. Eles deram todo o apoio e subsídio, inclusive, para que aquilo pudesse acontecer. E depois para terminar também, né? Também, né? Mas já não interessava mais. Porque aí pode ocorrerem riscos também nos interesses dessas grandes potências, né? E a coisa vai avançando, a sociedade muda e muda também lá nos grandes centros mundiais, nos grandes polos econômicos. A opinião pública passa a rejeitar determinados apoios que se dá, ou determinada manutenção que se dá externamente, né, na parte da população ou da sociedade desses países. Então também não havia mais como prosseguir. A própria sociedade brasileira internamente também, com toda essa organização, mesmo que muito menor, que houve por parte das esquerdas e dos movimentos sociais, passou a exigir o retorno da democracia. Os trabalhadores começaram a se organizar, sindicatos começaram a ter mais força de mobilização das categorias, na exigência, né, de que uma democracia pudesse trazer melhores condições de sobrevivência, melhores salários, mais respeito à cidadania. Então a sociedade brasileira também se mobilizou e se movimentou cada vez mais para pressionar por um retorno à democracia. E aí nós chegamos lá em 1984 com a emenda Dante de Oliveira, né, um deputado do PMDB naquele momento, que apresentou uma emenda à Constituição da ditadura para a sucessão, que já estava no final do governo Figueiredo, que a sucessão presidencial não fosse por eleição indireta.
Apenas os deputados, senadores e alguns delegados dos estados, que eram enviados pelas assembleias legislativas, pudessem votar para que fosse uma eleição direta. Os próprios militares, ainda no poder, perceberam também que eles não iam conseguir se eternizar. Eles também não tinham interesse em se eternizar, porque é um problema administrar um país, ainda mais um país como o Brasil. E eles podiam ficar até mal vistos. Já estavam também, por vários setores da sociedade, mal vistos, porque foram coniventes com muita coisa também, ou tiveram que ser. Então, eles também foram preparando a sua saída. A linha dura do início do golpe foi sendo contida pelos militares mais moderados, que foram tendo acesso ao poder, que foram peitando a linha dura. Não dá para continuar com isso eternamente. A gente não pode continuar matando eternamente. Um dia, além do protesto interno, nós vamos enfrentar protestos também violentos da parte externa. E não vamos conseguir fazer frente a isso. Nós não somos Deus, nós não somos o Todo-Poderoso. Né? Então, havia uma facção mais moderada dos militares que conseguiu ser a vitoriosa na luta interna pelo controle do poder. E que foi preparando a sua saída e a redemocratização. E aí foi a grande saída que houve, foi a tal da anistia, nos termos em que ela foi colocada lá no final da ditadura, antes da eleição do Tancredo Neves, porque a emenda do Dante de Oliveira não passou no Congresso, não porque foi teve menos voto. Ela não teve votos suficientes dos 2/3, né, para poder ser aprovada, mas ela teve uma votação estrondosa entre os membros do Congresso. Poucos congressistas ou poucos deputados e senadores votaram contra o retorno das eleições diretas. Mas o esvaziamento, que é expediente usado até hoje, quando interessa aos governos, eles esvaziam, né? Você não vai a essa sessão para não votar. Então não dá o quórum necessário de 2/3 para poder aprovar, e ela não foi aprovada. Então tivemos que ainda prosseguir com a eleição indireta, mas naquele momento os militares não se apresentaram como candidato. A cúpula das Forças Armadas não colocou nome de militar para poder disputar a presidência da República. Aí veio o Paulo Maluf e o Tancredo Neves, que foram os candidatos. O Tancredo Neves, por uma oposição, vamos dizer, consentida, acabou conseguindo vencer no colégio eleitoral a presidência da República, e veio prosseguindo até hoje, né? Essa é a nossa situação. E só para encerrar, e quando o povo brasileiro pôde voltar às urnas para escolher o presidente, voltou no Collor, Fernando Collor de Mello, devido àquela intensa campanha de caça aos marajás. Mas aí, Amado, isso aí também, novamente, eu não votei no Collor, muito pelo contrário, né? Não fiz campanha por ele, pelo contrário, fiz campanha até pelo candidato derrotado naquele momento. Lula. Votei nesse candidato, que foi o candidato derrotado naquele momento, por várias outras vezes. Né? Rompi com esse grupo também, com essa liderança, porque não reconheço isso como de fato correto. Acabaram se transformando em enganadores. E para chegar ao poder, inclusive, fizeram um monte de conchavo, né? E que hoje não conseguem se livrar disso mais. E vai piorando cada vez mais a situação. Né? Mas uma coisa a gente tem que reconhecer. O povo brasileiro elegeu o Fernando Collor de Mello em 1989 no segundo turno. Né? Foi um processo em que a população pôde participar. Não foi o melhor resultado, na minha opinião. Eu estava no lado oposto. Né? Mas é um resultado que todos nós temos que reconhecer. E naquilo em que foi tão ruim, porque foi tão ruim logo que chegou ao poder, o próprio povo também, por expediente que a democracia prevê, meteu um processo de impeachment nele e conseguiu tirar. Né? Então, a democracia é imperfeita, mas ela é a única que apresenta processos regulados, normatizados, que podem oferecer a possibilidade de correções, inclusive, mesmo quando o jogo está sendo jogado. Quando ela não é abusada, quando não abusam da democracia, ela é o melhor sistema.
Por isso eu nunca vou defender nenhuma ditadura e nem ter saudade tão pouco de um troço tão absurdo quanto foi a afronta do regime militar naqueles 21 anos em que nós ficamos submetidos àquela situação em que não se podia nem falar. Muitas vezes nós não podíamos nem andar na rua, né? Porque juntou 2 ou 3 numa esquina, já era conspiração. Eu, como aluno, adolescente, ainda que era, naquele momento próximo do final, adolescente, mas já na adolescência avançada, no momento próximo lá, final da ditadura, frequentando na época o científico, que hoje se chama ensino médio e tudo, tinha determinados livros que a gente não podia ter acesso à biblioteca, não podia ler. Por que eu não podia ler determinado livro? Quem tem que definir isso sou eu, né? Um estudante, um aluno, querendo se informar, chegava, tinha nas prateleiras da própria escola vedação, né? Tinha lá cartaz, proibido ler. Então para que está ali? Para que serve? Não é? Por que se é proibido ler, por que está aqui? Por que não jogaram fora? Por que não queimaram? Uhum. Não é? Então, quer dizer, eram situações tão absurdas. Mas mesmo assim a gente dava jeito, a gente roubava aquele livro, depois devolvia. Lógico. Porque nós tínhamos interesse que outros pudessem ler. Mas nós tirávamos livros das estantes que não podia, escondido, lia e depois fazia ele voltar. E aquilo passava de mão em mão e tudo mais. Agora, lia com prazer, né? Com prazer. Você precisa de um expediente desse para poder ter prazer de ler? Eu tenho prazer de ler até hoje, já tinha, inclusive, mesmo não lendo aqueles proibidos e tudo, mas eu li todos que eram proibidos naquela época. E não tinha nada demais. O Cortiço, do Luiz de Azevedo, era um dos livros proibidos que eu li na ditadura. É um romance do final do século XIX, porque falava em escravidão, ou na exploração da escravidão, da coitada da Bertoleza, que foi explorada a vida inteira pelo João Romão, e que no final ainda se suicida, lá na trama do Luiz de Azevedo. Era um livro proibido. É um livro hoje usado em tudo quanto é vestibular, que todo aluno, qualquer cidadão lê. E não tem nada demais. Hoje tem internet, né? Hoje está disponível para todo mundo. Professor Cláudio, o Zampinha, só para finalizar aqui, professor Zampinha, mandou a mensagem. Parabéns e obrigado, Cláudio, por esta brilhante palestra de história. Obrigado, Zampinha, mais uma vez. Professor Cláudio, obrigado pela participação, obrigado pela, como diz o professor Zampinha, palestra de história, obrigado por essa participação com a gente aqui. Eu que agradeço vocês mais uma vez a oportunidade, muito obrigado, bom dia a todos, espero que eu tenha podido contribuir, né? E estamos aí abertos a novas informações, novas posturas para continuarmos a discutir sempre. Vamos, numa outra ocasião, te convidar aqui para outros temas também relacionados à política. Maltique, boa tarde para você. Boa tarde, Amado. Boa tarde ao professor. Muito obrigado, professor, por essa... parece que vou falar uma aula de história que tivemos aqui. Vai para o site, não vai? Vai, com certeza, para o site. Eu gostaria até de me desculpar. Tá faltando a foto. Eu gostaria até de me desculpar com os nossos ouvintes e com o Jorge. Não consegui ainda colocar... Problema técnico, né? Mas vai ser resolvido. Com certeza. Hoje ainda estou resolvendo e hoje ainda também colocando aqui o difusor de entrevista com o professor Cláudio. Lembrando a todos que quiserem acessar o www.difusorasjn.com.br. Já está também por lá a matéria. Ontem tivemos um encontro com o arcebispo metropolitano na Câmara Municipal aqui dos Vereadores, falando sobre a campanha da Fraternidade de 2014. Fraternidade e Tráfico Humano. Isso, já está no nosso site, incluindo o hino que está sendo usado nessa campanha deste ano, um vídeo com a liderança dessa campanha e todo o texto explicando a campanha, tudo em nosso site, fotos de ontem do encontro também do arcebispo, dos padres aqui de São João, já está em nosso site. Por enquanto é isso, uma boa tarde a todos, fiquem com Deus. Vão ouvir, né, hoje, Quarta da Saudade com o Vitor Guilherme. Tem uma prévia para amanhã, Amado Roberto? Olha, amanhã a gente vai falar sobre desigualdades sociais, vai estar conversando sobre esse tema amanhã com a gente aqui o pastor Alfredo Santiago. Desigualdades sociais amanhã no Difusor Entrevista. A gente volta, eu volto logo mais no Rancho Fundo, eu e o Caboclo, logo depois da Voz do Brasil, a seguir Vitor Guilherme com o Difusor Entrevista. Boa tarde a todos, obrigado pela audiência.